inscreva-se no canal e ative o sininho, é fácil e rápido. A chuva batia mansamente contra as janelas do pequeno apartamento, quando Marcos observava Carla adormecida ao seu lado. 5 anos de casamento. 5 anos de uma vida construída, tijolo por tijolo. Assim como as casas que ele erguia com suas próprias mãos. Suas mãos calejadas marcadas pelo cimento e pelo sol escaldante dos canteiros de obras, contrastavam com a pele macia de Carla, sempre protegida entre as paredes das salas de aula. Carla era diferente dele desde o princípio. Ela tinha aquele brilho nos olhos quando falava sobre educação, sobre transformar vidas através do conhecimento. Marcos se lembrava perfeitamente do dia em que ela lhe contou sobre o sonho de concluir a faculdade de pedagogia, de se tornar mais do que apenas uma professora do ensino fundamental, mas uma educadora reconhecida, talvez até lecionar em universidades um dia. Naquela época, Marcos também tinha sonhos. Arquitetura. Sempre olhava para os prédios da cidade e imaginava as linhas, os projetos, a beleza funcional das estruturas. Mas, quando Carla falou sobre a mensalidade da faculdade, sobre os livros caros e o tempo que precisaria dedicar aos estudos, ele não hesitou. Guardou seus próprios planos na gaveta mais funda de seu coração e mergulhou de cabeça no trabalho. Durante 4 anos, Marcos acordava antes do sol nascer. Suas botas pesadas pisavam o chão frio da madrugada, enquanto Carla ainda dormia. Ele trabalhava sob o sol impiedoso, carregava sacos de cimento, subia em andaimes precários. Tudo para que no final do mês, o boleto da faculdade estivesse pago. Não era apenas um sacrifício financeiro, era físico, emocional. Ele voltava para casa exausto, com dores nas costas e nas mãos, mas sempre encontrava forças para perguntar sobre os estudos dela, para ouvir sobre as teorias pedagógicas, sobre os autores que ela admirava. Carla, por sua vez, mergulhava cada vez mais fundo no universo acadêmico. As conversas na mesa de jantar mudaram. Antes falavam sobre planos para o futuro, sobre ter filhos, sobre viajar. Agora Carla dissertava sobre Paulo Freire, Piaget, Vygotsky. Marcos ouvia, tentava acompanhar, mas sente-se como um estrangeiro em sua própria casa, incapaz de compreender completamente aquele novo idioma que sua esposa falava com tanta fluência. A formatura de Carla foi um momento agridoce. Marcos estava na plateia, com o terno que havia alugado, especialmente para a ocasião, aplaudindo com orgulho genuíno quando ela subiu ao palco para receber o diploma. Mas algo em seu peito apertava. Nos olhos dela, ele via um futuro que não o incluía da mesma maneira. Ela olhava para o horizonte com uma ambição que ele não conseguia mais alcançar. Os meses seguintes foram de transformação. Carla conseguiu uma posição melhor na escola, começou a participar de congressos, a publicar artigos em revistas especializadas. Seu círculo social mudou. As amigas que vinham para o café da tarde não eram mais as vizinhas com quem ela conversava sobre receitas e novelas. Eram outras professoras, mulheres com mestrado, algumas até com doutorado, que falavam sobre políticas educacionais e reformas curriculares. Marcos percebia o distanciamento, mas não sabia como revertê-lo. Tentava se interessar pelas conversas dela, mas quando abria a boca para opinar, sentia o peso do silêncio constrangedor que se seguia. Carla não era cruel, não o corrigia abertamente, mas havia um olhar, um leve franzir de testa, que dizia mais do que 1000 palavras. Você não entende. E realmente, ele não entendia como ele havia trocado seus sonhos pelos dela, havia construído a ponte que ela atravessou para chegar onde estava. Mas agora aquela mesma ponte parecia ter desabado, deixando-os em margens opostas de um rio cada vez mais largo. As noites de intimidade tornaram-se raras. Carla sempre tinha trabalho a fazer, artigos para ler, provas para corrigir. Marcos datava-se ao lado dela, ouvindo o som do teclado do notebook, sentindo-se invisível. Quantas vezes ele quis gritar, dizer que estava ali, que também tinha sentimentos, que também precisava de atenção, mas o orgulho, aquele orgulho masculino que haviam ensinado a cultivar desde menino, mantinha suas palavras presas na garganta. Foi numa tarde de quinta-feira,
que o mundo de Marcos desabou completamente. Ele havia saído mais cedo da obra, porque o fornecedor de materiais não entregou o pedido. Chegou em casa ainda com o sol no céu, algo incomum. Ao abrir a porta, ouviu vozes vindas da sala. Carla estava com suas amigas, a reunião mensal do grupo de estudos que ela havia formado. Marcos não tinha intenção de espionar. Estava apenas tirando as botas na entrada quando ouviu seu nome. Ficou paralisado. Então, Carla, você ainda não tomou uma decisão sobre o Marcos? A voz era de Sandra, uma professora de literatura que Marcos sempre achou um pouco pedante. Houve uma pausa. O coração de Marcos batia tão alto que ele temia que pudessem ouvi-lo. Eu não sei mais o que fazer, respondeu Carla, e havia cansaço em sua voz. Eu amo o Marcos, claro que eu amo. Ele é bom, trabalhador, me apoiou durante toda a faculdade, mas, instigou outra voz. Mas eu sinto que estamos em mundos diferentes agora. Quando tento conversar sobre meu trabalho, sobre minhas leituras, ele simplesmente não consegue acompanhar. Não é culpa dele, entendo isso, mas eu me sinto sozinha, sabe? Como se tivesse crescido e ele tivesse ficado para trás. As palavras eram facas, atravessando o peito de Marcos. Cada sílaba cortava mais fundo. Você está pensando em se separar? Perguntou Sandra, com um tom que parecia mais curioso do que solidário. Tenho pensado, sim, muito. Não sei se consigo viver o resto da minha vida me sentindo intelectualmente superior ao meu próprio marido. Isso não é saudável para nenhum de nós. Intelectualmente superior. As palavras ecoaram na mente de Marcos como um sino fúnebre. O homem que havia sacrificado seus próprios sonhos, que havia trabalhado até a exaustão, que havia abdicado de tudo para vê-la brilhar, agora era considerado inferior. Não um igual que havia feito escolhas diferentes, mas inferior. Marcos se afastou da porta silenciosamente, como um ladrão fugindo da própria casa. Saiu para a rua, sem destino. Andou por horas, sob o sol, que começava a se pôr. Sentou-se num banco de praça, e pela primeira vez em anos, desde que seu pai havia morrido, Marcos chorou pela injustiça, pela ingratidão, mas principalmente pela perda, porque naquele momento, ele sabia que o amor que sentira por Carla havia morrido, esmagado sob o peso daquelas palavras cruéis. Marcos voltou para casa tarde da noite. Carla estava na cama, lendo. Ela olhou para ele com preocupação fingida. Onde você estava? Estava preocupada. Se estivesse realmente preocupada, teria ligado, mandado mensagens, mas o celular de Marcos estava em silêncio a noite toda. Fui tomar uma cerveja com os rapazes da obra, mentiu ele, surpreendendo-se com a facilidade com que a mentira saiu. Nos dias que se seguiram, Marcos começou a observar, não de maneira óbvia, mas com atenção meticulosa de quem aprende a ler plantas arquitetônicas, de quem precisa detectar falhas estruturais antes que se tornem rachaduras visíveis. E as rachaduras estavam por toda parte. Carla sorria para o celular de uma maneira que nunca mais sorria para ele. Havia uma luminosidade em seus olhos quando voltava da escola, uma animação que ele não via há meses. Ela começou a se arrumar mais, a usar perfumes novos, a demorar mais tempo no banho. Foi quando Marcos começou a prestar atenção no nome que aparecia com frequência nas conversas dela ao telefone. Ricardo, professor de história, na mesma escola, casado também. Segundo descobriu Marcos num momento de fraqueza, quando fuçou o celular de Carla, enquanto ela estava no banho. As mensagens não eram explicitamente românticas, mas havia uma intimidade ali que doía mais do que qualquer declaração de amor. Eram piadas internas, referências a momentos compartilhados, uma conexão emocional que transcendia o profissionalismo. Hoje foi especial, obrigada por me entender, dizia uma mensagem. Você é a única pessoa que realmente me vê, dizia a outra. Marcos sentiu náusea. Não era necessariamente uma traição física, talvez nem tivessem se beijado ainda, mas era algo pior. Era uma traição emocional, um compartilhamento de intimidade que deveria ser exclusiva do casamento. Carla estava entregando seu coração, pedaço por pedaço, a outro homem, enquanto Marcos se tornava apenas o provedor, o
espectador invisível de sua própria vida conjugal. Durante 2 semanas, Marcos carregou aquele conhecimento como um peso morto no peito. Pensou em confrontá-la 1000 vezes, em jogar as evidências na cara dela, em gritar toda a dor que sentia, mas havia uma dignidade em seu sofrimento que ele não queria perder. Não seria o marido patético suplicante que implora por migalhas de afeto. Numa manhã de sábado, enquanto tomavam café em silêncio, Marcos simplesmente disse: "Quero o divórcio." Carla quase engasgou com o café. "O que, Marcos? De onde vem isso?" "Você sabe de onde vem, Carla." Sua voz era calma, perigosamente calma. "Não vou fazer drama, não vou gritar, só quero que isso acabe da maneira mais civilizada possível." "Mas por quê? O que aconteceu?" Ela parecia genuinamente chocada, como se não tivesse passado meses sabotando silenciosamente o casamento. "Porque você não me ama mais. Talvez nunca tenha me amado de verdade. Talvez eu tenha sido apenas um meio para você chegar onde queria." As palavras saíram sem amargura, apenas com uma tristeza profunda e resignada. "Isso não é verdade, Marcos. Não minta, Carla. Pelo menos me dê isso. 5 anos juntos merecem pelo menos honestidade no final." Ela abriu a boca para rebater, mas algo em seus olhos revelou a verdade. Culpa, alívio, uma mistura confusa de emoções que confirmou tudo o que Marcos precisava saber. O processo de divórcio foi rápido. Não tinham filhos, não tinham muitos bens para dividir. O apartamento era alugado, os móveis foram divididos com uma frieza matemática. 3 meses depois, Marcos assinou os papéis finais numa sala cinzenta de cartório, com Carla ao seu lado, 2 pessoas que já eram estranhas. Os primeiros meses após o divórcio foram os mais escuros da vida de Marcos. Ele alugou um pequeno quarto numa pensão, um lugar triste com paredes descascadas e o cheiro de mofo impregnado. Trabalhou como nunca, porque era a única coisa que sabia fazer, a única coisa que o impedia de pensar. Mas numa noite, enquanto olhava pela janela para as luzes da cidade, algo despertou dentro dele, uma centelha de raiva, mas não a raiva destrutiva que corrói, e sim a raiva propulsora, aquela que impulsiona para frente. "Ela acha que eu não sou inteligente o suficiente? Pensar. Vou mostrar o que eu sou capaz." No dia seguinte, Marcos foi até uma universidade particular e se informou sobre o curso de arquitetura. Quando viu o valor da mensalidade, seu coração quase desistiu. Mas então ele se lembrou de todos aqueles anos trabalhando para pagar a faculdade de Carla. Todo aquele sacrifício. Se ele tinha feito por ela, por que não poderia fazer por si mesmo? Matriculou-se no curso noturno. Durante os próximos 5 anos, Marcos viveu uma vida espartana. Trabalhava das 6 da manhã às 5 da tarde, comia algo rápido e ia direto para a faculdade. Estudava até altas horas, dormia poucas horas e recomeçava no dia seguinte. Seu corpo doía. Sua mente às vezes parecia que ia explodir de tanta informação, mas ele não parava. Descobriu que tinha talento. Suas mãos, acostumadas a construir, agora aprendiam a projetar. Sua experiência prática em obras dava-lhe uma vantagem sobre os colegas mais jovens. Ele entendia estruturas de uma maneira visceral, sabia o que funcionava e o que eram apenas fantasias no papel. Os professores notaram. Suas notas eram excelentes. No 3º ano, ganhou uma competição de projetos estudantis. A maquete que construiu de um conjunto habitacional sustentável chamou a atenção de um escritório renomado, que lhe ofereceu um estágio. Foi durante esse período que Marcos conheceu Juliana. Ela era engenheira civil, trabalhava no mesmo escritório, bonita, inteligente, mas principalmente gentil. Ela via Marcos, realmente via quem ele era, não apenas o que ele poderia oferecer. O romance floresceu devagar, como uma planta cuidadosamente regada. Marcos tinha medo de se entregar novamente, mas Juliana foi paciente. Quando ele finalmente se formou, ela estava na primeira fila, aplaudindo, com lágrimas nos olhos. 6 meses depois, casaram-se numa cerimônia simples, com os amigos mais próximos e a família. Aos 38 anos, Marcos abriu seu próprio escritório de arquitetura. O nome na placa dourada na entrada dizia Arquitetura Alves,
projetos sustentáveis. A especialização dele era construir casas populares, com design moderno e eficiência energética, algo que combinava sua origem humilde com seu conhecimento acadêmico. O negócio prosperou. Marcos tinha algo que muitos arquitetos de elite não tinham. Ele entendia as necessidades reais das pessoas comuns, porque havia sido uma delas. Seus projetos ganharam prêmios, foram destaque em revistas de arquitetura e seu escritório cresceu até ter 15 funcionários. Juliana deu à luz gêmeos, um menino e uma menina. Marcos era um pai presente, apesar do trabalho intenso. Levava os filhos para a escola, ajudava com a lição de casa, ensinava-os a construir castelos de areia, com a mesma paciência com que projetava edifícios. Sua vida era plena, não perfeita porque nenhuma vida é, mas real e satisfatória. Ele havia transformado a dor em combustível, a rejeição em motivação. Cada projeto concluído era uma prova silenciosa de seu valor, não para os outros, mas para si mesmo. Enquanto isso, a vida de Carla seguia um caminho muito diferente. O relacionamento com Ricardo, que começou tão promissor, revelou-se um erro. Ele nunca deixou a esposa, sempre encontrando desculpas, sempre prometendo que seria em breve. 2 anos se passaram em encontros furtivos, em mentiras que Carla tinha que sustentar. Até que a esposa de Ricardo descobriu tudo. O escândalo na escola foi devastador. Embora Carla tecnicamente não tivesse violado nenhum código de conduta profissional, a fofoca é uma criatura cruel que não respeita tecnicidades. Ela foi forçada a pedir transferência, não oficialmente, mas as pressões sutis dos colegas e da direção deixaram claro que sua permanência ali seria insustentável. A nova escola era menor, em um bairro mais afastado. O sonho de lecionar em universidades foi se dissolvendo à medida que sua reputação a precedia. Os artigos que publicava recebiam cada vez menos atenção. Ela se tornou apenas mais uma professora competente em um mar de educadores igualmente competentes. Aos 42 anos, Carla estava sozinha. Alguns relacionamentos esporádicos. Nada que o vingos. Os homens da sua idade e nível educacional ou eram casados, ou tinham bagagens emocionais tão pesadas quanto a dela, ou simplesmente não se interessavam por ela. Foi numa noite insone, navegando sem rumo pelas redes sociais, que Carla viu. A reportagem tinha sido compartilhada por uma antiga colega da época da faculdade. Arquiteto de origem humilde, revoluciona a habitação popular com projetos premiados. A foto mostrava um homem maduro, bonito, confiante, ao lado de uma mulher elegante e 2 crianças sorridentes. Demorou alguns segundos para Carla reconhecer Marcos. Ela clicou no link com mãos trêmulas. A matéria era extensa, detalhando a trajetória de Marcos, pedreiro, que se formou em arquitetura, que construiu um negócio de sucesso, que era pai dedicado e marido apaixonado. Havia fotos de seus projetos, todos lindos, funcionais, humanos. Uma das citações dele na matéria dizia: "Aprendi que o valor de uma pessoa não está no diploma que ela tem, mas na capacidade de se reconstruir depois que a vida a derruba. Construir casas é fácil. Construir-se novamente, isso é arquitetura de verdade." Carla sentiu algo quebrar dentro dela. Todas aquelas noites em que ela desprezara Marcos, todas aquelas conversas em que o diminuíra, todas aquelas vezes em que considerara seus sonhos menos importantes que os dela. E ele, o homem que ela julgara inferior, havia se tornado tudo aquilo que ela pretendia ser. Bem-sucedido, realizado, feliz. Durante as semanas Carla ficou obcecada. Procurava qualquer informação sobre Marcos na internet. Lia entrevistas, via fotos, descobriu que ele estava palestrando em congressos de arquitetura, que havia escrito artigos técnicos, que era respeitado na área. O arrependimento era uma presença física, um peso no peito que a impedia de respirar profundamente. Ela se pegava pensando: e se tivesse valorizado Marcos? E se tivesse percebido que inteligência não se mede apenas por diplomas? E se tivesse sido grata pelo sacrifício dele, ao invés de vê-lo como uma obrigação? Mas não havia. E se havia apenas o presente vazio e um passado que não podia ser mudado? Carla pensou em entrar em contato, em pedir desculpas,
Mas o que diria? Desculpe por ter destruído sua autoestima e jogado fora anos de dedicação, porque eu achava que era melhor que você. Que diferença faria? Agora, Marcos havia seguido em frente, construíra uma vida linda. Ela seria apenas um fantasma do passado, uma lembrança dolorosa que ele provavelmente preferia manter enterrada. As sessões de terapia ajudavam, mas não apagavam a culpa. A terapeuta tentava fazer Carla entender que ela era jovem na época, que estava descobrindo sua própria identidade, que erros fazem parte do crescimento, mas algumas palavras, uma vez ditas, não podem ser retiradas. Algumas feridas, uma vez abertas, deixam cicatrizes permanentes. 10 anos após o divórcio, Marcos estava em um evento de premiação de arquitetura. Seu projeto de um conjunto habitacional sustentável havia vencido na categoria de inovação social. Ele estava no palco, com Juliana e os filhos na plateia, recebendo o troféu, quando seu olhar varreu a audiência e, por uma fração de segundo, encontrou outro olhar familiar. Carla estava ali, não por acaso, mas porque era um evento educacional também, e sua escola havia comprado ingressos para os professores. Seus olhos se encontraram, e naquele breve momento, volumes foram ditos, sem uma única palavra. Depois da cerimônia, inevitavelmente, eles se encontraram no coquetel. A conversa foi educada, superficial. Parabéns, Marcos. Você merece, disse Carla. E havia sinceridade genuína em sua voz. Como você está? Ele não perguntava por ser gentil, mas por uma curiosidade básica. Bem, dando aulas, sabe como é? Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Houve um silêncio desconfortável. Marcos sentiu Juliana se aproximar, colocando a mão suavemente em suas costas, um gesto territorial, mas amoroso. Juliana, esta é Carla, minha ex-esposa. Carla, Juliana, minha esposa. As duas mulheres se cumprimentaram com cortesia fria. Juliana conhecia a história, sabia da dor que Carla havia causado, mas havia uma confiança serena em seus olhos. Ela não temia fantasmas do passado. Foi bom te ver, Carla, cuide-se. Marcos se despediu e se afastou, sua família ao redor dele, uma unidade sólida e amorosa. Carla ficou ali parada, observando-os se afastarem. Viu Marcos pegar um dos filhos no colo, viu Juliana rir de algo que ele disse, viu a felicidade genuína daquela família, e entendeu, finalmente e completamente, o que havia perdido. Não apenas Marcos, o homem, mas a possibilidade de ter construído aquela felicidade com ele. Cada escolha tem consequências, cada palavra dita em descuido pode mudar o curso de uma vida. Ela havia escolhido o caminho do orgulho intelectual, da superioridade imaginária, e aquele caminho a levar à solidão. Marcos, por outro lado, havia escolhido o caminho da resiliência, da reconstrução. Ele pegara a dor que ela lhe causara e a transformar em fundação para algo novo e belo. Tarde, Carla encontrou um certo tipo de paz. Não a paz da felicidade completa, mas a paz da aceitação. Ela nunca se casou novamente, mas encontrou satisfação em seu trabalho e seus alunos, em pequenas alegrias cotidianas. Aprendeu, tarde demais talvez, que o valor de uma pessoa não está em seus títulos ou em seu vocabulário sofisticado, mas em sua essência, em sua capacidade de amar e se sacrificar pelos outros. Marcos nunca soube da profundidade do arrependimento de Carla, e talvez fosse melhor assim. Ele construíra sua felicidade não apesar da traição dela, mas através dela. A dor o forjara em alguém mais forte, mais determinado, mais consciente do próprio valor. A história deles serve como um espelho cruel, mas necessário. O amor não é sobre encontrar alguém perfeito, segundo nossos critérios superficiais. É sobre reconhecer o sacrifício, valorizar a dedicação, enxergar a beleza na humildade. É sobre construir juntos, não sobre um elevar-se às custas do outro. E quando olhamos para trás para as escolhas que fizemos, para as pessoas que magoamos, para as oportunidades que desperdiçamos, resta apenas a lição. Trate com gentileza aqueles que te amam, porque o tempo não perdoa, e o arrependimento é um companheiro cruel para a velhice. O preço do arrependimento, afinal, não se paga em lágrimas ou desculpas. Paga-se em todas as noites solitárias,
em todos os sorrisos que poderiam ter sido compartilhados, em toda a felicidade que foi possível, mas não se realizou. É um preço alto demais, e uma vez cobrado, não há restituição possível. Inscreva-se no canal e ative o sininho, é fácil e rápido.